Olá, tudo bem? Começa agora o programa Educação e Cidadania, uma produção da Fundação Universitária Vida Cristã, FUNVIC. Em 1990, foi instituído o Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA. Entre os inúmeros direitos e deveres estabelecidos pela lei, surgiram os Conselhos Tutelares. Composto por membros da sociedade civil, este órgão é um importante instrumento de controle social. Para conhecer um pouco mais sobre o Conselho Tutelar e suas principais áreas de atuação, eu recebo em nossos estúdios os conselheiros tutelares de Mococa, Benedito Celso Tomé e Maria Celina Figueiredo Galvani. Obrigado, Celina, pela presença aqui no programa Educação e Cidadania. Eu é que agradeço a honra de estar aqui, poder falar à sociedade a importância e a função do Conselho Tutelar em nossa cidade. Muito obrigada. Obrigado. Benedito, Dito Tomé, né, como mais conhecido na cidade. Dito Tomé tá bom. Eu também agradeço essa oportunidade que você está dando para nós divulgarmos nosso trabalho e também o Estatuto da Criança e do Adolescente. Mas, Dito, qual o papel desenvolvido pelo Conselho Tutelar em Mococa? É um papel muito importante, Fábio. Nós zelamos pelo direito da criança e do adolescente. Como? Todos os problemas que uma criança, adolescente tem e está tendo dificuldade de conseguir perante o poder público e também na sociedade, o Conselho Tutelar intervém e faz o encaminhamento. Esse é um trabalho, escola, aconselhamento dos pais, é um trabalho muito importante na sociedade. Celina, o Conselho Tutelar é composto por membros da sociedade civil, né? São eleitos esses membros, mas também eles contam com apoio de outros profissionais, não é verdade? Sim, nós somos em 5 conselheiros e existe um assistente social e uma psicóloga e também uma secretária que juntamente nós exercemos essa função de, como o seu dito disse, de zelar pelos direitos da criança e do adolescente. E nós temos um mandato de 3 anos com direito a uma recondução. Celina, a gente vê que o Conselho Tutelar ele foi instituído a partir da promulgação do ECA, né, o Estatuto da Criança e do Adolescente. Sim. E nesse estatuto ele prevê vários direitos e principalmente vários deveres que a criança e o adolescente possuem na sociedade. Em Mococa, especificamente, esses direitos e deveres são cumpridos? Com certeza. Todas as vezes que há um direito da criança que não está sendo observado, então entra a ação do Conselho Tutelar. E convém ressaltar aqui que o Conselho Tutelar está em pleno desenvolvimento. Nós estamos sempre procurando uma perfeição do nosso trabalho para que os direitos da criança e do adolescente sejam sempre obedecidos à risca. Seu Dito, e quais são as ocorrências mais comuns registradas aqui pelo Conselho Tutelar? Normalmente é maus tratos, né? Tem um maior, tem abuso sexual, tem evasão escolar, e tem o descumprimento de medidas aplicadas pelo juiz, porque o juiz aplica as medidas para o conselho, medida de proteção, e os pais não cumprem. Então nós intervimos nessa situação para que isso seja cumprido. É o trabalho que realmente enaltece o Conselho Tutelar, porque tem muitos pais negligentes, pais irresponsáveis, que não cuidam da família e tal, e a gente, inclusive, denunciamos esses pais para o Ministério Público quando isso acontece. Quer dizer, então, o trabalho do Conselho Tutelar é mais um trabalho de fiscalização? É fiscalização. É um trabalho de acompanhamento, de encaminhamento. Entendeu? O Conselho Tutelar não executa a ação. Quem executa são as entidades, são as escolas. Nós só encaminhamos. Isso daí é bom esclarecer, porque muitas pessoas vê criança na rua e dizem assim, o Conselho Tutelar não toma providência. Não fez nada para... não fez nada. Mas o Conselho Tutelar, ele encaminha. Se a cidade não tiver programas de atendimento àquela criança, fica muito difícil para o Conselho Tutelar trabalhar. E é isso que a gente vem lutando. A gente vem reivindicando, junto ao poder público,
a promotoria dá um maior apoio para o Conselho Tutelar nesse sentido, para que isso seja cumprido e a cidade tenha um acolhimento melhor para a criança e o adolescente. E também para a família. Senhor diretor, e a questão, como o senhor citou, a questão da evasão escolar, isso é um problema frequente na cidade? E quais são as medidas adotadas pelo Conselho Tutelar? Isso é importante. Nós no nosso mandato, nós fizemos um trabalho, juntamente com as escolas mandam todas as evasões escolares, porque são obrigadas a mandar. E elas mandam um relatório de frequência. A relação dos alunos faltosos e também com evasão. O que nós fazemos no Conselho? Nós notificamos os pais, os alunos, e levamos ao Conselho Tutelar também um representante da escola. Todo mundo junto. Lá nós fazemos uma reunião, os alunos vão falar por que não está indo na escola, os pais vão dar a justificativa deles, e a escola está lá para se defender. Porque antigamente a gente levava só o pai e o aluno. O que acontecia? Eles falavam da escola, porque não estava indo, porque a escola não estava atendendo bem eles, e não ouvia o outro lado. Hoje não, fazemos tudo isso. Além de fazer isso, nós temos um termo de responsabilidade, de retorno para a escola. Então assina o pai, assina o aluno, assina a escola e o Conselho Tutelar. Com o comprometimento de voltar para a escola. Se isso não ocorrer, nós encaminhamos para o Ministério Público, o Ministério Público toma as providências lá pelo fórum. Ou seja, até porque a escola tem um papel muito importante, né? Porque a escola está o dia a dia com a criança, ela consegue observar se aquela criança sofre maus tratos, observar se ela está faltando e quais são os motivos da falta. Justamente. Eu acho que a escola, hoje, a escola tem que se modernizar. Eu estou participando de reuniões. Ontem eu fui numa reunião com a Cristina Nauf e a Vera Maziero, e adorei porque eu estou ouvindo o lado dos professores também. E o que dessa reunião frisava mais é a mudança de comportamento dos professores. Eles não podem hoje ter um comportamento só de ficar, eu vou dar minha matéria e pronto. Não, tem que ter um olho clínico para as crianças também. Ô Celina, e a parceria com o Ministério Público, ela acontece também, ela é importante para o Conselho Tutelar? Nossa, é importantíssima, Deuduca. E o doutor André tem nos dado o maior apoio. E eu acho que eu posso atribuir a esse crescimento do Conselho Tutelar juntamente com essa parceria de forma positiva com o Ministério Público. E também tem a parceria com as ONGs, né, com as organizações não governamentais. Sim, a gente tem, mas justamente por causa disso, todas as vezes, encaminhamentos para a criança e para o adolescente, porque é um direito que eles têm de estarem inseridos nesse trabalho que as ONGs realizam. Nós dependemos muito desses projetos sociais para podermos inserir essas crianças e adolescentes que necessitam disso. Então, todas as vezes que há a possibilidade e a necessidade, que nem sempre a vaga condiz com a demanda, mas a gente encaminha. Celina, até o Cedito comentou um pouquinho sobre um dos atendimentos que é realizado no Conselho Tutelar, que é a questão da evasão escolar. Sim. Mas existem outros, né? Tem a questão dos abusos, a violência doméstica, a violência física e a violência moral. Nesses casos, como que é feito o encaminhamento desse adolescente, dessa criança? Com certeza. O primeiro passo sempre, Deuduca, nós notificamos os pais e a criança a comparecerem no Conselho Tutelar, porque é uma necessidade que se ouça todas as partes, né? Então a gente escuta o denunciante, escuta o agressor e a vítima. Então a gente encaminha, por exemplo, se for, nós temos autonomia para encaminhar os pais para avaliações e também as crianças com psicólogos, se for, por exemplo, problema de álcool ou droga, a gente encaminha para o CAPES os pais. E as crianças e os adolescentes são encaminhadas para o AIA, que agora é esse laboratório da infância e da juventude, que tem, nos fortalecido muito e ajudado de forma positiva
nesse encaminhamento a essas crianças e adolescentes. Sr. Dito, até algum tempo atrás, o Conselho Tutelar ele é muito associado com a polícia, né? Associando-se ao Conselho Tutelar o poder de polícia, inclusive. Eu já presenciei inúmeras vezes, não faça isso que eu vou chamar o seu Dito, ou não faça isso que eu vou chamar o Conselho Tutelar. Essa visão, essa interpretação do Conselho Tutelar, ela ainda existe? Ela é equivocada? Como que o Conselho Tutelar ela lida com isso? O Fábio, melhorou bastante, mas ainda existe. Eles acham que o Conselho Tutelar é um órgão punitivo. Não é. O Conselho Tutelar é um órgão que zela pelo direito da criança e do adolescente. Às vezes eles confundem a minha pessoa, porque eu já fui policial, com a imagem do Conselho. Mas a gente está trabalhando para isso, inclusive agradecendo essas oportunidades que vocês estão dando para a gente divulgar isso. O Conselho, a polícia, ato infracional, quem tem que tomar as providências é a polícia. Então, quando tem um adolescente brigando, adolescente furtando, adolescente usando droga, é uma atribuição da polícia. Não que o Conselho Tutelar não faz. A polícia tem que pegar esse adolescente, deter ele, levar até a delegacia, na presença do delegado. O delegado vai analisar esse ato, se é um ato grave, um ato leve ou médio. Se for um ato grave, ele já vai fazer um flagrante e fica à disposição do juiz. Se for um ato leve, ele vai fazer um BO e mandar para o juiz. Chegando lá no juiz, o juiz vai analisar. Não, esse adolescente precisa de uma medida de proteção. Não, de proteção. Se é uma medida de proteção, ele manda um ofício para o juiz, para o Conselho Tutelar, melhor. Nós, do Conselho Tutelar, vamos aplicar a medida de proteção. O que é medida de proteção? Nós vamos na casa desse adolescente, analisar, levamos assistente social, vamos ver se o adolescente realmente está na escola, se ele é usuário de droga, se ele precisa do médico, se ele precisa do psicólogo, nós encaminhamos. Essas são as medidas que o Conselho faz naquele adolescente infrator. Então, o Conselho atua depois. Tem uma coisa que está na cabeça da população, no modo geral. Hoje a polícia não pode agir porque não pode bater. Gente, eu fiquei na polícia 30 anos. E nunca ninguém falou para mim, que eu saí da academia e falou, você vai para a rua, você pode bater. Você não pode bater nem em traficante, nem em assaltante de banco. Vai bater em criança. Mas a responsabilidade da polícia é deter. Ele mobilizando, acabou. Se esse adolescente oferecer resistência, ele pode até algemar o adolescente pela segurança dele. Pode pôr no carro da polícia sim. O que não pode é pôr naquele chiqueirinho atrás, quando tinha. Hoje nem tem mais. Entendeu? Então pode. Essa conversa. Nós não vamos aí porque a polícia não pode agir. Isso é conversa. Isso é desviar da função. Quer dizer, a polícia ela tem o papel de zelar pela segurança. Zelar da segurança. Não pode ser maior ou menor, quem quer que seja. Agora, quando é criança, sim. Criança, a atuação é mais do Conselho. Se a polícia for lá e detectar que é uma criança menor de 12 anos, aí sim tem que acionar o Conselho Tutelar. Porque essa criança será aplicada medida de proteção a ela. Celina, e qual é o perfil desses adolescentes, dessas crianças que são atendidas pelo Conselho Tutelar? Olha, como o perfil deles realmente é isso. Eles, às vezes, são negligenciados, às vezes são vitimizados, e sempre a gente acha, como o seu Dito já disse, que muitas pessoas pensam que o Conselho Tutelar é um órgão punitivo, e não é. O Conselho Tutelar é um órgão acolhedor, que faz com que a criança e o adolescente tenham os seus direitos garantidos, né? A gente zela por isso. Mas existem também aqueles infratores, crianças e adolescentes, existem os alunos faltosos, existem os alunos, ou melhor, as pessoas que são vítimas de agressões física, psicológica,
Então, nesses casos, sempre a gente coloca em prática as medidas protetivas necessárias. Sempre zelando pelo bem-estar da criança. Com certeza, com certeza. Ô Celina, e aproveitando essa questão, como que chega a denúncia até o Conselho Tutelar? Essa denúncia é anônima, ela é pessoalmente? Como que ela é feita? Olha, o Deuduca, nós recebemos essas denúncias de muitos aspectos, através do Disque Denúncia da Secretaria Especial dos Direitos Humanos do Governo Federal, por telefone, pessoalmente, por correspondência. Então, são esses os mais frequentes, as denúncias mais frequentes que nós recebemos. E por telefone, qual é o telefone do Disque Denúncia? Qual que é o número do telefone? 100. Da Secretaria Especial, né, do Governo Federal é 100, o Disque 100. Esse número não cai aqui no Conselho Tutelar de Mococa. Não, mas depois eles passam para a gente através de fax. Isso. Seu Dito, a mendicância infantil era um problema crônico na cidade de Mococa, né? Era comum a gente ver em portas de supermercados, no comércio em geral, as crianças pedindo dinheiro, muitas vezes para fazer consumo de bebida alcoólica, para ir para o lan house. E essa foi uma ação que o Conselho Tutelar tomou energicamente. Ela conseguiu, através de uma série de parcerias, praticamente erradicar esse problema na cidade, né? Como é que foi esse trabalho de combate à mendicância infantil? Esse trabalho foi muito importante, porque nós sempre trabalhamos na criança, querendo tirar a criança da porta do supermercado, que eles pediam dinheiro. Mas a gente chegava à conclusão que essa criança estava na escola, matriculado, tinha família e tal, e matava a aula para isso. Aí, por quê? Porque ele ganhava. Aí surgiu a ideia da gente fazer um trabalho com as pessoas que estavam dando dinheiro. Aí eu falei com o Aguinaldo, da Associação Comercial, e fizemos esse trabalho em parceria. Associação Comercial, Promotoria e Conselho Tutelar. E deu certo. Hoje a gente pode ser que ainda encontre alguém, mas é bem menos. O número de crianças reduziu muito. Quase que zerou. E vamos fazer um apelo, porque esse é um trabalho, uma campanha permanente. As pessoas não podem dar dinheiro para crianças, porque essas crianças usam esse dinheiro, às vezes ele está fazendo uma caridade e tanto. Não. Essa criança usa dinheiro para ir para a lan house, essa criança usa dinheiro para bebida alcoólica, essa criança começa a perceber, a ter dinheiro fácil, depois não quer saber de estudar, não quer saber de nada. Eu conheço família aqui, faz 35 anos que eu estou aqui em Mococa. Sempre trabalhei nessa área, da segurança e agora no Conselho Tutelar. Eu conheço família que, quando eu cheguei para Mococa em 76, já pedia. Eles continuam pedindo até hoje. Agora as gerações vão passando, né? As gerações vão passando. Pessoas. E nós temos que quebrar esse elo. Para nós quebrarmos esse elo, nós temos que fazer um trabalho. Além desse trabalho que nós fizemos com a Associação Comercial, nós temos que ter um trabalho social dentro dessa família. Nós fizemos um caso em Mococa. Isso é muito importante. Um caso nos núcleos que tem mais necessidade disso. Celina, a questão do comércio de bebida alcoólica também é uma linha de atuação do Conselho Tutelar, né? De coibir essa prática na cidade de Mococa. Com certeza. Nós estamos, assim, de forma veemente, em auxílio com os estabelecimentos comerciais, com a sociedade, orientação aos pais, e esse trabalho permanecerá. Ele não pode, de forma alguma, deixar de existir, e nós pedimos aqui, aproveitamos essa oportunidade para pedir a toda a sociedade que também nos auxilie para que esse trabalho, com certeza, se efetive e de forma positiva. Principalmente a consciência dos comerciantes, né? E não comercializar essas bebidas alcoólicas. Mas com certeza, olha, durante esse trabalho, como eu já disse, é um trabalho permanente. Mas durante o carnaval, ele foi realizado através do Conselho Tutelar e do Ministério Público,
de forma sistemática mesmo, para que nada acontecesse nesse sentido aos adolescentes e às crianças também. E nós alcançamos êxito, com certeza, né, seu Dito? Os estabelecimentos os comerciantes que são flagrados vendendo bebida alcoólica para menores são punidos? Com certeza, são punidos, e nós comunicamos ao Ministério Público, só que antes de fazer isso, a gente adverte. Doutor André já veio várias vezes à televisão, já comentou sobre esse assunto, orientou direitinho a população e os comerciantes também. E então, quando isso não é realizado da forma que é necessária, com certeza nós comunicamos ao Ministério Público, sim, e as providências são tomadas a esse respeito. Seu Dito, o Conselho Tutelar é uma dúvida também muito frequente na população. Ele tem poder de retirar a guarda, o pátrio poder da família? É uma boa pergunta. O Conselho Tutelar não tira a criança da família. A família que perde essas crianças, infelizmente. A coisa mais dura para um conselheiro é ir lá pegar uma criança e levar para a casa de acolhimento. O que nós fazemos? Essa família é negligenciada, a criança está com problema e realmente não tem condições de ficar. Aí nós procuramos família estendida. O que é família estendida? Avós, tios, é da família, até padrinho. E a gente dá um termo de responsabilidade para essa família, para que ela cuide dessa criança. Agora, se realmente não tem família, nós pedimos, nós fazemos um ofício para a promotoria denunciando e até sugerindo que essa criança seja retirada da família. Em casos de violência, de abusos. De abuso, que esteja respeitando o direito da criança do adolescente. Não é caso de pobreza. Caso de pobreza não retira a criança de ninguém. Caso de pobreza, a gente encaminha para a promoção social. O poder público é obrigado a ajudar no sustento dessa criança. É um caso que, às vezes, a gente se depara com a situação, pai drogado e tal, aquela criança está correndo um risco iminente de morte, inclusive, a gente toma uma providência imediata. E depois comunicamos o juiz. Quando é um caso que a gente pode tratar ele, tentar realmente reverter essa situação, a gente comunica o Ministério Público para que essas providências sejam tomadas. Celina, esse ano o Conselho Tutelar vai ter uma renovação, né, dos conselheiros, né? Sim. Existe uma eleição, Sim. onde essa eleição ela é feita por entidades sociais de Mococa, né, que elegem os conselheiros. Sim. Qual que é o perfil que se busca de um conselheiro tutelar para trabalhar, para zelar, né, principalmente pelos direitos da criança e adolescente? A primeira coisa, amar esse trabalho. É um trabalho árduo e exige realmente amor, dedicação e ser, assim, uma pessoa que se envolva inteiramente a respeito de criança e adolescente. É fantástico. Quem tiver esse perfil, essas qualidades, vamos assim dizer, entre, porque é uma coisa magnífica. A gente sente uma sensação, eu pelo menos sinto, uma sensação extraordinária. É bom demais, é muito bom. Principalmente quando a gente consegue reverter uma situação que é gravíssima e a gente consegue fazer isso fluir de forma positiva. Vale a pena. Vale a pena. E sem contar, Dito, que tem a questão do conhecimento do Estatuto da Criança e do Adolescente, né? Acho que esse é o manual básico, é o beabá do conselheiro, né? Você tem que estar com o Estatuto na mão, dia e noite, porque você só tem uma ação através de leis. Porque você sabe que a criança e adolescente, se é difícil para a sociedade, é difícil para nós também. Então nós temos que ter um conhecimento, ler bastante, ter um comprometimento com a causa, é diferente. Eu gosto de criar, de olhar de criança, eu vou para o conselho. Não, o conselheiro não é olhar a criança. Não é babá de criança. É zelar pelo direito da criança e do adolescente.
é enfrentamento, porque você tem enfrentamento com os pais, você tem enfrentamento com a escola, você tem enfrentamento com o poder público, e você tem que ter a capacidade de saber o que está fazendo. Então, por isso, tem que estudar muito o Estatuto da Criança e do Adolescente. Bom, no programa Educação e Cidadania de hoje, eu conversei com os conselheiros tutelares de Mococa, Benedito Celso Tomé e Maria Celina Figueiredo Galvani. Mais uma vez, obrigado, seu Dito, pelas informações e pela entrevista aqui no programa. Nós que agradecemos essa oportunidade da gente divulgar o nosso trabalho. Obrigado, Celina. Eu é que agradeço essa oportunidade tão grande de estar com vocês e com a população, sempre querendo que o trabalho do Conselho seja de forma magnífica passado a todos e a melhor coisa, assimilado pela sociedade. Acompanhe agora o Momento de Reflexão com o capelão da FUNVIC, professor reverendo Luiz Henrique Fernandes Vieira. Olá, bem-vindo a mais um Momento de Reflexão. Nós estamos chegando ao dia 1º de maio, onde comemoraremos o Dia do Trabalho. Outro dia estávamos conversando com alguns alunos e um deles fez a seguinte colocação. Eu gostaria de saber quem foi que inventou o trabalho, porque eu queria poder falar com ele e cobrá-lo e responsabilizá-lo por todo o esforço que nós temos que fazer para conquistar as nossas necessidades. Então eu disse para ele o seguinte, olha, eu posso apresentar a você quem foi que criou o trabalho. O trabalho foi criado pelo próprio Deus. Quando lá em Gênesis, no início de todas as coisas, após ter criado o homem, ele o colocou dentro do jardim e disse que ele deveria semear no jardim. Disse que ele haveria de cuidar do jardim. Disse que ele haveria de zelar com o seu trabalho para que o jardim pudesse oferecer a ele a satisfação de todas as suas necessidades. A verdade é que o trabalho também foi alcançado pelos males advindos à humanidade quando o pecado entrou no mundo. E aquilo que nós deveríamos fazer com todo prazer, com toda alegria, com toda satisfação, passou a ser para nós um peso. Eu gostaria de dar algumas diretrizes a todos vocês para que o trabalho seja visto por mim e por você como uma bênção de Deus. O apóstolo São Paulo, escrevendo aos Efésios, ele diz o seguinte: quanto a vós outros servos, obedecei a vosso Senhor segundo a carne, com temor e tremor, na sinceridade do vosso coração, como a Cristo, não servindo à vista como para agradar a homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus, servindo de boa vontade como ao Senhor e não como a homens, certos de que cada um, se fizer alguma coisa boa, receberá isso outra vez do Senhor, que seja servo, quer seja livre. A primeira colocação aqui do apóstolo é então para você que é empregado. Você deve servir a sua empresa, você deve servir ao seu empregador da melhor forma possível, oferecendo um trabalho digno à altura do trabalho que aquela empresa tem para crescer. Mas você também precisa saber que quando você faz isso, antes de agradar ao seu empregador, você está agradando ao próprio Deus. Porque o trabalho é um instrumento pelo qual Deus nos sustenta. Deus supre as nossas necessidades. Por outro lado,
Paulo também dá uma palavra aos empregadores, dizendo o seguinte: e vós, senhores, de igual modo, procedei para com eles, deixando as ameaças, sabendo que o Senhor, tanto deles como vosso, está nos céus, e que para com ele não há acepção de pessoas. Você, empregador, deve reconhecer o trabalho de seus empregados, deve fazer com que ele tenha toda a condição de não somente suprir as necessidades de sua empresa, mas também ser recompensado à altura do trabalho que realiza e da própria lucratividade que ele tem te oferecido. Em tempos de pós-modernidade, eu e você precisamos saber que é hora de dividir ganhos. A sustentabilidade traz em si a necessidade de investirmos em nossos clientes. Nós precisamos investir, a empresa precisa investir nos seus funcionários para que na satisfação de seus ganhos, de seus proventos, eles possam encontrar também a satisfação do seu trabalho e no compromisso de sua função. Eu queria que todos vocês pudessem ter uma palavra de gratidão a Deus, uma oração a Deus pelo trabalho. O trabalho edifica o homem. O trabalho é uma ferramenta pelo qual Deus afasta do ser humano toda a insignificância. É através do trabalho que nós nos sentimos significativos. E eu espero que você encontre o seu significado através do trabalho que você realiza. Nós, da FUNVIC, gostaríamos de oferecer a você e desejar a você um feliz dia do trabalho. E que Deus muito abençoasse para que você pudesse ser reconhecido e ser suprido nas suas necessidades através do seu trabalho. E a você que encontra-se desempregado, a nossa oração é que Deus muito lhe abençoe e que abra uma porta de emprego a você para que você tenha como suprir as necessidades suas e também de sua família. Nós agradecemos imensamente a sua atenção. Pense nisso e que Deus muito lhe abençoe. O programa Educação e Cidadania fica por aqui. Se você tiver dúvidas ou sugestões de temas para o nosso programa, você pode enviá-las por e-mail e ainda acompanhar as entrevistas na íntegra pela internet, através do site www.funvic.org.br. Obrigado pela sua companhia e até o próximo programa.